de atletas que nós temos, a todo o staff, a todas as pessoas envolvidas, né, presidente, diretoria, e as pessoas envolvidas direta e indiretamente nesse projeto CRB. E é claro, o nosso torcedor, né, que veio mais uma vez, nos apoiou, nos incentivou, e a gente fica feliz por mais um avanço de fase. O professor Humberto Luz, resolveu no primeiro tempo. Sim, a equipe entrou e esse era a nossa estratégia de jogo, justamente ter um ímpeto ofensivo muito grande, pressionar o adversário. A gente sabia quais movimentações a gente precisava fazer para poder gerar esse desequilíbrio ao sistema defensivo deles. O pessoal cumpriu muito bem essa pressão, fez com que o adversário tivesse dificuldade na sua iniciação de jogo. E a gente foi efetivo, né? A gente conseguiu mais uma vez entrar mais de 30 vezes no último terço do campo adversário, mais uma vez mais de 20 finalizações contra um oponente, mas dessa vez a gente teve uma assertividade maior. Então foram 11 finalizações no alvo, e quando você começa a acertar no alvo, você começa a aproximar desse acerto de conquistar os gols. Então a gente fica feliz por hoje as coisas ter fluído favorável a nós. Agora é continuar trabalhando, descansar, comemorar o dia de hoje, a noite de hoje, e sabendo que a partir de amanhã a gente começa a pensar no nosso próximo adversário, que é o Coruripe, que já é uma outra competição, virada de chave, mas hoje os atletas estão de parabéns por tudo aquilo que eles apresentaram, principalmente no primeiro tempo. Ô Luzé, boa noite para você, parabéns pela vitória, terceira fase da Copa do Brasil. E a escalação inicial foi exatamente para isso, um time mais ofensivo. 12 minutos já estava 3-0. Sim, essa é a identidade que a gente tem criado, né? Então, jogando dessa maneira, mesmo com esses jogadores, a gente consegue ter outro tipo de formatação, né? A gente pode variar, isso acaba dificultando um pouco o encaixe da defesa adversária. Então, essa era a nossa ideia. E mesmo no segundo tempo, a gente com a vantagem de 5, as nossas substituições, tirando o caso do Gum, que acabou entrando o Gilvan, as demais foram tudo para a gente poder continuar com esse ímpeto ofensivo. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer mais gols, mas estamos de parabéns aí por o que foi apresentado. É uma competição muito traiçoeira, haja visto quantas equipes ficaram no meio do caminho. Hoje, mais outras grandes surpresas, e a gente conseguiu fazer o dever de casa. Trabalhamos muito mentalmente nesse aspecto também, porque o jogo, senão ele vai retardando, ele vai tendo dificuldades, não somente a Copa do Brasil, mas outras competições também tem esse caráter de penalidade, como tem um Campeonato Paulista. Você vê que gigantes têm ficado para trás. Então o futebol não tem mais bobo, todo mundo estuda todo mundo. Então a gente ficou feliz pela iniciativa, pela imposição, e quando você joga dentro de casa é dessa maneira que você tem que se postar, né? Então eu acredito que o torcedor saiu satisfeito também, assim como a gente. E é claro que a gente sempre vai buscar alguns detalhes para a gente continuar melhorando, evoluindo, mas hoje a gente sai feliz com essa grande vitória, mas lógico que a gente tem muita coisa a evoluir e a melhorar. Roberto, boa noite, parabéns pela vitória. Olha, como controlar essa euforia da vitória de hoje, bela vitória, 5-0, já pensando na semifinal contra o Coruripe, é importante controlar essa euforia também. Lógico, aproveitar esse momento bom do CRB, mas controlar a euforia é necessário, é importante nesse momento? Com certeza, por isso que a gente já mencionou isso aí, a gente falou agora na oração final, justamente foi a pauta, foi justamente essa situação. A gente sabe que a gente não ganhou nada ainda, a gente conseguiu um avanço de fase, fazendo um grande jogo, mas a única certeza que a gente tem é que o próximo adversário será muito mais difícil. Então é assim que a gente tem enfrentado os nossos oponentes, assim que a gente tem se preparado para a próxima batalha. E a gente tem um objetivo bem definido nessa competição, no estadual, e nós precisamos jogar muito, porque nós tivemos muita dificuldade jogando contra o Coruripe na casa deles. Então agora é recuperar esses atletas, a partir de amanhã começar a focar nessa partida para que a gente possa fazer um grande jogo. E como você controla, blindando o CT, blindando o nosso vestiário. Essa euforia fica do CT para fora, para o nosso torcedor e para as outras pessoas, não para nós atletas e aqueles que estão envolvidos direto e indiretamente com o CRB. A gente sabe que a gente tem muito a crescer, muito a evoluir, mas a gente tem um grupo de atletas ciente disso, experiente também. Então essa foi a pauta ali na nossa oração final, para a gente continuar com os pés no chão, continuar melhorando, evoluindo. Por mesmo com 5-0 tivemos alguns desencaixes no primeiro tempo. Então é em cima disso que a gente vai sempre trabalhar, porque o adversário vai estudar, vai tentar encontrar nossas fragilidades para tentar assim explorá-las. Então cabe a nós nos estudarmos cada vez mais, nos conhecer cada vez melhor e trabalhar cada vez mais para que a gente continue colhendo os frutos de vitórias e de conquistas. Qual a importância de uma vitória como essa para
para incentivar ainda mais o time, levando em consideração que só pela frente tem competições importantes e decisões? Traz a confiança, né? A gente sabe que a vitória ela te traz confiança, como foi na noite de hoje, ela traz mais confiança a isso, mas a gente não pode passar. Então a gente entende e sabe quando o atleta está confiante, as coisas tendem a fluir mais naturalmente. E essa sinergia, né, campo com arquibancada tem sido uma química bem bacana, então continuar, nós fazemos dentro de campo, a arquibancada cada vez mais possa estar cada vez mais cheia, nos incentivando, nos apoiando, nos empurrando em busca dos nossos objetivos. Então cabe a nós continuar com os pés no chão, trabalhando muito, e aqui o torcedor pode ter certeza absoluta que a gente vai sempre exigir o máximo, trabalhar o melhor, e isso os atletas têm entendido, têm colocado em prática e levado a campo cada sessão de treinamento a sua melhor versão, por isso que a gente tem colhido os frutos. Então, a gente sabe os caminhos que vão nos levar às conquistas, são atletas experientes também. Quando a gente baixou um pouco a guarda, quando a gente fugiu da nossa identidade, a gente ficou vulnerável. Quando você fica vulnerável, você está fadado a insucesso. Então, nós temos que continuar trabalhando, melhorando dia a dia, porque a gente tem algo grande para conquistar ao longo dessa temporada, e somente trabalhando, buscando evolução diária, que você se aproxima desses objetivos, desses sonhos. Professor, o que é que tem sido fundamental para o CRB, esse bom momento no início de temporada, e o senhor já viveu esse momento em outras equipes também, professor? Olha, sim, a gente já teve bons momentos em outras equipes também, de passar muito tempo, mas a gente tem vivido, né, uma situação muito atípica, um ano muito bom, mas credencio isso justamente ao nosso dia a dia de trabalho. A gente tem trabalhado muito, só quem convive conosco sabe o quanto a gente tem trabalhado, como a gente tem exigido desses atletas, e vamos continuar dessa mesma maneira, né? Eu acredito, para que você consiga ter êxito, para que você consiga ter sucesso, seja qualquer que seja o segmento, você tem que trabalhar muito, você tem que abdicar de muitas coisas, você tem que renunciar a muitas coisas, e é isso que a gente tem feito. Trabalhado, renunciado a algumas coisas, e a gente tem colhido os frutos. Então é continuar trabalhando, como eu falei anteriormente, os adversários vão nos estudar cada vez mais, cabe a nós nos conhecermos cada vez mais também, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa. Ô Luzia, agora tem que trabalhar mais, porque quando o CRB atinge esse nível, são tantas partidas com o time principal de invencibilidade, semifinais aí do Campeonato Alagoano, segunda fase do Campeonato do Nordeste e terceira da Copa do Brasil. Viram algo que vai ser estudado e agora vai ser mais difícil, porque as competições, né, vão chegando também, afunilando, e todo mundo agora volta a olhar o CRB de uma forma diferente, mais ainda do que já olhava. Com certeza. Aí de encontro daquilo que a gente vem falando e vem pregando diariamente, que a gente vem falando também pós-jogos, né? E é bacana porque você entra no vestiário, a primeira pessoa que eu encontrei foi o Lima Verde, e ele toca num ponto muito bacana. A vitória, o que faz? Aumenta o sarrafo. Então o nosso sarrafo cada vez vai sendo aumentado, e você vê como está todo mundo imbuído no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Então, quando todo mundo converge para o mesmo lado, as coisas tendem a andar certo. Então nós temos que nos fortalecer cada vez mais, nos momentos das dificuldades que elas irão vir, elas virão. Então nós precisamos estar cada vez mais unidos, mais fortalecidos, para que a gente possa fazer um CRB cada vez mais forte. Então a única certeza que a gente tem, e é isso que a gente fala todos os dias, que o próximo adversário será o jogo mais difícil. Então nós temos que preparar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa estratégia, para que a gente possa ir a campo, fazer o nosso melhor, porque tudo aquilo que nós fizemos até hoje só serviu para trazer essas conquistas. E como você mencionou, os campeonatos vão se afunilando, e daqui para frente são jogos eliminatórios, então nós temos que ter essa sabedoria também de saber jogar esse tipo de jogos, e cabe a nós cada dia melhorarmos para que assim a gente consiga continuar colhendo os bons frutos. Roberto, e essa boa fase do setor ofensivo, hein? O Samuel olha para um lado, o Mike, olha para o outro, o Renato. No banco tem várias opções, Copete, o Emerson da Guerra. Que fase vive esse setor ofensivo, né, Roberto? Sim, a gente tem trabalhado bastante, atletas com qualidade, com capacidade. Todos esses atletas que estão aqui conosco foram muito bem estudados para estar aqui, não somente a sua qualidade técnica, mas também a questão comportamental, questão de caráter. Então a gente tem um grupo que nos dá muito orgulho, isso eu tenho dito a eles também. Nós estamos no caminho, sabendo que tem muitas coisas ainda para melhorar, para evoluir, o ano está somente começando. As equipes aí, todo mundo se fortalecendo.
Então vai ser um ano muito difícil para todo mundo, então nós temos que nos preparar cada vez mais. E hoje particularmente a gente fica feliz, porque tem um atleta que fez o gol hoje, que é o caso do Mike, que já vinha muitos jogos sem fazer gol, mas ele tem uma função tática para essa engrenagem, para essa mecânica nossa acontecer. Então a gente fica feliz, haja visto o carinho que ele tem, o grupo tem um carinho por ele também especial. Quando ele fez o gol, todo mundo lá indo abraçar. Então a gente fica feliz que hoje ele conseguiu tirar esse peso, estava incomodando. É um atleta que tem histórico de fazer gols. Então creio eu que agora esse gol possa ser o primeiro de muitos que virão pela frente.